pessoal, meu nome é Dimas Vilaça e nós estamos hoje dando prosseguimento ao nosso curso de Química, que é dividido em 4 módulos, como vocês sabem. O módulo 1, que corresponde às aulas de estrutura atômica, com evolução dos modelos atômicos, passando pelo diagrama de Pauling, tabela periódica, ligações químicas. O módulo 2, que é onde nós estamos hoje, é a primeira aula do módulo 2, que é uma aula de introdução ao cálculo estequiométrico. O módulo 3, que será físico-química, com soluções, diluição, mistura, pH, pOH, termoquímica e eletroquímica. E o módulo 4, que corresponde à química orgânica, com nomenclatura, identificação de funções, de radicais, isomeria e, basicamente, mecanismos de reações de adição e substituição. Bem, na aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento a esse curso de Química, seria a primeira aula desse segundo módulo, e como todos nós sabemos, o cálculo estequiométrico é aquela parte da química onde nós vamos converter a química do quadro, a química do papel, para uma química de prática de laboratório. Então é fundamental que você compreenda que para que você possa trabalhar realmente a equação de uma reação química, você deve entender as quantidades de reagentes e de produtos que irão aparecer nesta reação. A primeira coisa importante é nós conseguirmos fazer o acerto dos coeficientes de balanceamento dessas reações, porque a partir daqueles números que aparecem antes das fórmulas e dos símbolos, das equações das reações químicas, nós podemos converter aquele que nós chamamos de quantidade de matéria ou de número de mols, como era falado anteriormente, a gente pode converter esses números numa unidade mais fácil de ser operada na prática do dia a dia. Por exemplo, a conversão de número de mols para massa, a conversão do número de mols para volume, aplicando a lei do volume molar, a conversão do número de mols para número de moléculas ou número de átomos, aplicando o princípio de Amadeu-Avogadro. Então, na aula de hoje, nós vamos ver os conceitos básicos, quais são os mecanismos, os métodos mais simples e eficientes para vestibulares, para concursos, para Enem, de nós começarmos a entender quantitativamente as reações. Então, eu vou te mostrar 3 métodos mais eficientes. O primeiro deles, você o conhece, é a famosa tentativa. Esse método é bastante eficiente para equações menores, que apresentem no máximo 2 reagentes, 2, 3 produtos. Você vai ver que a partir do momento que nós temos reações mais longas, com mais reagentes e produtos, não necessariamente a gente consegue ser eficiente usando a tentativa. Aí nós vamos ver um segundo método. Pois muito bem. Imagine que nós estivéssemos trabalhando uma equação de uma reação entre um ácido, o ácido fosfórico ou ortofosfórico, né? Esse ácido é muito comum em refrigerantes. E aqui nós temos o hidróxido de cálcio, também conhecida como cal hidratado. O mecanismo básico dessa reação, aplicando os conceitos que nós vimos anteriormente no módulo 1, conceitos de ácido, base, de arrênios, você se lembra que o ácido é a espécie química que, em solução aquosa, libera como único cátion o H+, o chamado hidrogênio protônico, hidrogênio ácido ou hidrogênio de arrênios. Muito bem, como eu tenho 3 hidrogênios aqui, os 3 são ionizáveis, o que vai me sobrar quando eu jogo na água é o que nós chamamos de radical de ácido ou o ânion do ácido, o PO4. As cargas do ânion, como você também se lembra, são tantas quantas forem os hidrogênios que foram ionizados. No caso, 3 menos 3. Se, por exemplo, fosse H2SO4, nós teríamos o SO4 menos 2. Se fosse HCl, Cl menos 1. A base, ou o hidróxido, o mesmo conceito. A base de arrênios é aquela espécie química que, quando em solução aquosa, ela libera como único ânion a hidroxila ou oxidrila. Como você também se lembra, a hidroxila ou oxidrila, carga formal menos 1, já que o número de oxidação do oxigênio é menos 2 e o hidrogênio é mais 1. Como são 2 hidroxilas, obviamente que o cátion cálcio apresenta um número de oxidação mais 2. Lembre-se que no mecanismo dessa reação, nós temos, na verdade, 2 reações. É o que pouca gente percebe. Observe que a primeira reação, como a gente costuma brincar com os meninos em sala, pega no meio e pega na ponta. Inicialmente, nós pegamos o cátion cálcio, sempre em toda a formulação química
Todas as fórmulas químicas seguem a tabela periódica. Os mais eletropositivos à esquerda, os metais, os mais eletronegativos à direita. Portanto, o mais eletropositivo é o cátion cálcio. Eu coloco o cátion cálcio aqui. Vai se formar o sal ácido mais base, vai dar sal e água. Observe aqui que a reação entre o cátion da base e o ânion do ácido é o que nós chamamos de salinificação. Então, o cátion, que veio da base, pela dissociação da base, a base dissocia porque ela já é naturalmente iônica, e da ionização do ácido, que é molecular e, portanto, deve sofrer uma ionização. Nós pegamos posteriormente o ânion proveniente da ionização do ácido, que é o PO4-3, o primeiro problema. Observe que essa é a chamada salinificação, exatamente porque é a reação de formação do sal. Então nós temos a salinificação. Veja, entretanto, que o que nós temos é uma diferença de cargas mais 2 do cátion, menos 3 do ânion. Quando for assim, as cargas resultantes devem dar sempre zero. Se você se complicar, tu faz assim, ó, multiplica em cruz, ó. Pega isso aqui, ó, para que as cargas resultantes sejam iguais. Observe que o menos 3, o 3 vem para cá. Então, à esquerda, eu tenho agora mais 2 vezes 3, mais 6 a carga total. Eu pego esse menos 2, coloco um parênteses no PO4 e coloco o 2 aqui. Então, ó, você fez em cruz. Para você não se assustar, faça isso, ó, faça a cruzinha para, né, resolver. Ó. O 2 veio para cá, o 3 para lá. Veja que é um raciocínio estupidamente simples. O cátion da base, primeiro, porque é metal, e na tabela periódica os metais estão à esquerda, o ânion, com 2 a metais à direita. 3 vezes mais 2 mais 6, menos 3 vezes 2, menos 6, está equilibrado. A segunda reação que está embutida e que pouca gente percebe, esta sim é a chamada reação de neutralização. Se eu chegasse aqui e escrevesse para você como eu deveria escrever, como todo professor, HOH, você entenderia melhor. Mas, entretanto, normalmente, para simplificar, a gente acaba te complicando e escrevendo H2O. Um desses 2 hidrogênios é sempre do ácido. O outro é o que veio da base. Isso é o que nós chamamos de neutralização. Então, nessa reação, que é uma reação que lá anteriormente nós chamamos de dupla troca, você se lembra? AB mais CD, né? Há uma dupla troca. Na verdade, eu tenho a salinificação, que é a formação do sal sempre a partir do cátion da base e do ânion do ácido. É a primeira reação. E a segunda, que é a neutralização, que é exatamente a expressão de neutralizar os hidrogênios ácidos ou diarrênios com as hidroxilas. Agora, entretanto, se você observar, a matemática dessa equação, dessa reação, não está batendo. Porque eu tenho 3 cálcios no segundo e só tenho 1 no primeiro. Então, aí é que começa realmente a importância dessa nossa aula. A estequiometria vai cuidar de aplicar Lavoisier, embora a gente saiba que em reações químicas na prática do dia a dia, alguma massa sempre desaparece, é convertida em energia, mas isso é einsteinianismo. E no seu vestibular, ele vai aplicar na realidade o Lavoisier. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então, o que eu tenho de massa, de reagentes no primeiro membro, eu tenho que ter de produto. É preciso que você entenda que no tempo zero dessa reação, a quantidade de massa aqui é zero. De uma forma bastante simplificada, imagine que eu tivesse um becker aqui, pegasse o reagente A e o reagente B. A hora que eu falo, aciono o cronômetro, tempo zero, e viro os 2 reagentes começam a ser transformados em produto. Quando é que essa reação vai terminar? Quando toda a massa dos 2 reagentes for transformada em produto. Então, a soma das massas, não esquece disso. Se a equação estiver adequadamente acertada, a soma da massa dos reagentes no início tem que ser igual à soma da massa dos produtos no final. Então, no início eu só tenho reagente, eu não tenho produto. No final eu não tenho mais reagente. É isso que essa equação quer dizer. Agora, como que eu consigo converter isso para uma unidade do sistema internacional? Acertando os coeficientes de balanceamento. Observe que um método bem simples para você fazer isso é a tentativa. Aqui ele funciona bem, porque é uma equação curta. Não esquece a dica que eu vou te dar. Se for ácido-base, um ácido e uma base, não inventa, não perca seu tempo, não use método nenhum. Simplesmente vá no sal e coloque 1. Esse número grandão, o 1, esse é a tal quantidade de matéria, o número de mols.
porque a partir daqui eu consigo calcular massa, eu consigo calcular volume, número de moléculas e número de átomos desse procedimento, dessa equação, dessa reação. Sempre, Dima, sempre, se for ácido base, não perca seu tempo. Coloque 1 exatamente em cima do sal. A partir disto, eu tenho 1 vezes 3 cálcios, 3 no segundo. A seta do reage para agora na sua cabeça é uma igualdade. Então eu tenho 3 cálcios no segundo. Você vem aqui e coloca 3 no primeiro, acertou o cálcio. Porque quando não tem nada do lado, esse número pequenininho que aparece é a atomicidade. Fica subentendido que é 1. 3 vezes 1 é 3, 1 vezes 3 é 3. Você notou? Acertou o sal, você matou o balanceamento. Não tem como errar. Vá direto no sal. Coloca 1 antes do sal. Observe que o fósforo, do latim fósforo, P, eu tenho 2 aqui, ó, por conta do parênteses. Eu venho aqui, ó, e coloco 2. Não mexe nos oxigênios, deixa para a checagem final. Acerte os hidrogênios. Eu tenho no primeiro membro 2 vezes 3, 6 hidrogênios, mais 2 vezes 3, 6 hidrogênios, 12. Eu não tenho hidrogênios aqui. Eu chego aqui, está multiplicado por 2, para dar 12 eu coloco 6. Simplesmente agora você vai contar os números de oxigênio, porque você não acertou os oxigênios. Se eles estiverem adequadamente acertados, a tua equação está correta. Então vamos juntos? Vamos lá. Quantos hidrogênios eu tenho no primeiro membro? 2 vezes 3, 6. Mais 2 vezes 3, 6, 12. Eu não tenho hidrogênio, 2 vezes 6, 12. Ok. Vai para o segundo, fósforo. Eu tenho 2. Não tenho aqui, igual 1 vezes 2, 2, ok. Vou para o oxigênio, 4 vezes 2, 8. Mais o oxigênio aqui, 2 vezes 3, 6, 14. 8 mais 6 vezes 1, 14. Acerto, já foi o hidrogênio, vou no cálcio, 3 cálcios, a equação está balanceada. Então esse método, para equações curtas, ele é o mais eficiente. A gente o chama de tentativa, exatamente porque eu tento acertar os coeficientes. O grande truque, se é ácido mais base, vai direto em cima do sal e coloca 1. Pois é, pessoal, entretanto, existem equações que a coisa não é tão simples assim. Ah, só um detalhe. Para tu ter uma ideia, a partir daqui eu consigo calcular a massa. Basta que eu tenha o peso atômico aqui do hidrogênio, que é 1, do fósforo 31, do oxigênio, que é 16, eu calcularia 98 vezes 2, ó, 196, calcularia para o cálcio, eu conseguiria saber quanto que eu uso de ácido, quanto eu uso de base, quanto eu vou produzir de sal e quanto de água. Mas isso já é uma próxima aula, é a nossa próxima aula, exatamente a conversão desses números em unidades mais práticas, em unidades de massa, unidades de volume, enfim. Agora, imagine que nós não tivéssemos uma equação tão simples quanto essa. Imagine que agora a equação da nossa reação fosse uma equação bastante mais sofisticada. Imagine que eu tivesse uma equação mais longa, por exemplo, o ataque de um hidrácido em cima de um sal. Um sal, por exemplo, bem comum nesse tipo de reação, essas reações mais tarde nós vamos chamá-las de reações de óxido-redução. Um sal muito comum nessas reações é o chamado permanganato de potássio, o KMnO4. Imagine que eu tivesse o KMnO4, permanganato de potássio, nós vimos também lá no curso, na parte de introdução da geral, nomenclatura, você se lembra que isso é um sal que foi produzido pela reação do KOH, o hidróxido de potássio, com ácido, com HMnO4, que é o ácido permangânico, daí permanganato de potássio. Essa aula também você a tem em vídeo, está gravada, é só você acessá-la na hora que você quiser. Imagine que agora eu reagisse o HCl, o KMnO4 com o HCl. Comercialmente ele é conhecido como ácido muriático. Ácido clorídrico, quando em solução aquosa. Na forma de gás é chamado cloridreto, gás clorídrico, né? Também vimos em nomenclatura. Bom, essa reação ela acontece da seguinte forma. O mecanismo básico é sempre o mais à esquerda é o mais metal. O mais à direita é o mais ametal. O mais metálico sempre vai ter uma afinidade pelo mais ametálico. Então, o primeiro sal produzido, olha só, vai ser o KCl. Dá para prever a reação, que é o cloreto de potássio. O segundo produto dessa reação vai ser o segundo metal, o manganês, reagindo com o cloro, que vai produzir MnCl2, que é o cloreto de manganês. Mas o terceiro produto, aqui, ó, a reação entre oxigênio e hidrogênio, água. E nessas reações, normalmente, é produzido um gás a partir
do halogênio do hidrástico. Todos os gases dos halogênios são diatômicos. Não existe gás de cloro na forma... O Cl é o símbolo do elemento químico cloro. Os gases dos halogênios, da 17, antiga 7A, flúor, cloro, bromo, o próprio iodo, todos eles são biatômicos. Então o gás que se forma aqui é o Cl2, o gás cloro. Se você tentar fazer essa reação, resolver o balanceamento da equação dessa reação pelo mecanismo que nós utilizamos ontem, no mínimo, por melhor que você seja, tá? Por mais eficiente, você vai gastar 10 minutos, 5 a 10 minutos, se conseguir, porque os coeficientes são muito altos. Então, aqui eu te aconselho, quando você tiver mais de 4, entre reagentes e produtos, mais de 4 componentes, no caso nós temos 6, não vá por tentativa. É uma perda de tempo. Obviamente que existe um método alternativo, que é o óxido-redução, que nós veremos também na nossa próxima aula aqui, o balanceamento por óxido-redução. Mas o método que eu vou te ensinar, a grande vantagem dele, ele é muito pouco difundido. Mas a grande vantagem é que ele acerta tanto as equações como as de salinificação, em que não há trocas de elétrons, como esse tipo de reação, em que ocorre transferência de elétrons, as chamadas óxido-reduções. Então, 2 tipos básicos de reação. O método que eu vou te mostrar, ele é eficiente tanto para salinificação quanto para óxido-redução. Esse método costuma ser chamado de sistema de acerto de coeficientes por sistemas lineares, né? Eu falo de método, chamo de método algébrico. Por quê? Porque, na verdade, eu vou simplesmente substituir os componentes da equação por incógnitas, por variáveis. Por exemplo, vamos supor que eu colocasse aqui x, y, aqui z, aqui w, aqui t e aqui v, ou A, B, C, D, como você quiser. É extremamente simples. Você vai simplesmente pensar que você está fazendo uma equação algébrica de primeiro grau, um sistema linear. Então eu pego o primeiro elemento, olha, é o potássio, do latim kalium. Observe que eu algebrizei por x. Como eu só tenho um potássio, é K1, quando não tem nada, a atomicidade é 1, eu coloco x. Daí eu procuro mais potássio no primeiro membro, eu não tenho. Eu passei a seta, eu coloco igual. Algebricamente, a seta do reage par é uma igualdade. Comentamos a introdução dessa aula que a gente está aplicando no Lavoisier. Eu procuro potássio no segundo, só tem aqui. Não tenho aqui, nem aqui, nem aqui. O único potássio está equacionado por Z. Então, para qualquer que seja o valor de X, o valor de Z vai ser igual. Entendeu o mecanismo básico? Eu simplesmente estou aplicando sistema linear, álgebra básica. Você não vai ter nenhuma dificuldade. Bom, o segundo elemento, fui até o fim, voltei, é o Mn. Ó, Mn, o manganês, também é equacionado por X. Então eu coloco X no lugar do Mn. Não tenho mais Mn no primeiro membro. Passei a setinha, eu coloco igual. Procuro o Mn aqui, ó, só tenho aqui, é W. De novo, então, ó, olha o avanço que eu já tenho. Se você estivesse resolvendo, já teria resolvido a equação. É que eu tenho que detalhar. Mas observe que o valor de x, de z e de w vai ser igual. Você já teria matado 3 dos coeficientes. Se você tem um G, se é tempo, no exames de vestibular, de concurso, Enem, o tempo é fundamental. Esse é um método bastante vantajoso. Então, já foi para o potássio, já foi para o Mn, o terceiro é o oxigênio. Eu equaciono para o oxigênio. Observe que o oxigênio também está equacionado em x. São 4. Então, eu coloco 4x para o oxigênio. Não tenho mais oxigênio no primeiro, passei a seta, é igual. Vou para o segundo membro, o oxigênio aparece aqui na água, equacionado em T, então 4x é igual a T. O que isso quer dizer? Para qualquer que seja o valor de x, o valor de Z é idêntico. O valor de W é idêntico ao de x. O valor de T vai ser 4 vezes o valor de x. Olha como é extremamente simples e eficiente. Eu gosto muito desse método para equações mais longas, para ganhar tempo. Tá, já fomos para o oxigênio, o próximo é o hidrogênio. Veja que o hidrogênio ele está equacionado como Y. Então, o hidrogênio é Y, ó, só tem o 1, então Y para o hidrogênio é igual. Vou procurar hidrogênio no segundo membro, eu tenho aqui na água. Então, igual a 2T. E, finalmente, para o cloro. Vai ficar, então, equacionando para o átomo de cloro. Eu tenho que o cloro é Y, eu coloco aqui, ó, Y do cloro, passei a setinha do reage para, igual a Z, ó, mais aqui o Z do cloro, aqui do KCl. Eu tenho 2 cloros aqui, ó, 2 Ws, mais 2 Ws, mais o outro cloro em V, mais 2 Vs. É claro que você que nunca viu esse método está pensando, o Dimas não vai conseguir sair. É um sistema complicado. Sairíamos. Se a gente quisesse, nós daríamos um trato matemático, faríamos.
Mas agora é que vem o pulo do gato. Na realidade, a IUPAC recomenda, e os vestibulares seguem, que os índices, os coeficientes de acerto sejam os menores inteiros possíveis. Então, realmente, não me interessa o campo real da solução dessas equações. O que me interessa é a relação entre eles. Isso quer dizer que eu posso simplesmente chutar um valor qualquer para uma das variáveis e depois passar o máximo divisor comum. O pulo do gato é esse. Se eu botar aqui o valor de x igual a 1000, vai dar certo. Igual a 10 a n, vai dar certo. Se eu botar o valor de x igual a 100, a 50, vai dar certo. Mas eu te aconselho o seguinte: chute valores entre 2, 3, 4, para não ficar muito trabalhoso. Mas nós vamos fazer uma extravagância. Vamos chutar o valor de x, um valor que você acha improvável. Vamos dizer que a gente acha que o valor de x fosse 20. Se o valor de x fosse 20, você vai chutar 2, 3 ou 4, tá? Para evitar trabalhar com frações. Se o valor de x fosse 20, observe que o valor de z também deveria ser igual a 20. Porque os dois são iguais. É isso que nós estamos procurando. A relação entre esses coeficientes. Depois a gente passa o máximo divisor comum. Se o valor de z é 20, o valor de x é 20, o valor de w também é 20. Simplesmente eu estou substituindo. Algebreira básica, tá? O valor de t, observe que t é igual a 4x. Como o x é 20, o t é 80. Eu já sei o que você está pensando. Você está pensando, o Dimas não vai conseguir sair, vou facilmente. E ainda estou exacerbando nos valores, tá? Com o tempo você vai ver na sequência de exercícios que a gente vai passar depois para vocês, você vai ver que é muito mais fácil do que está aparecendo aqui. Se o t é igual a 80, por que t é 80? Porque o x é 20, eu tiro o valor de y. O y agora é igual a 2t. Se o t é 80, o y é 160. Aqui você vai falar assim, ele pirou. Ele não vai conseguir sair. Tenho certeza que vou. E para ter o governo, eu chutei 20 por chutar. Eu normalmente boto 2, 3 ou 4. Tá, só me falta calcular o quê? O valor de v. Eu isolo v aqui na última equação. Da última equação eu tiro que 2v é igual aqui a y menos z menos 2w. Substituo os valores já obtidos. 2v é igual a y, que é 160, menos z, o valor de z é 20, menos 2w, o valor de w é 20, menos 40. Então fica aqui 2v é igual a 160 menos 60, que é 100. Obviamente o valor de v é igual a 50. Eu venho e substituo aqui. Então v é igual a 50. O que eu faço agora? Passo o máximo divisor comum. Qual é o maior número que divide 20, 80, 160 e 50? Qual é o maior valor? 10. 10 daria. Bom, 5 é baixo, mas 10 divide. Se nós dividirmos tudo isso por 10, observe, eu vou obter aqui, olha, então o máximo divisor comum é fundamental. O máximo divisor comum de 20, 80, 160 e 50 é 20. Eu divido 20 por 20. Só que agora, se eu dividir 50 por 20, vai dar um valor fracionário. Não me interessa. Até poderia, depois eu acertaria. Mas 50 por 20 vai dar 2,5. Então não me interessa fazer isso. Então o máximo divisor comum é 10. Aqui, se você dividir por 20, veja bem, aqui ficaria 2,5. No V, aqui. Como a IUPAC recomenda trabalhar com os menores inteiros possível, era só multiplicar por 2, não precisa fazer isso. Divide tudo por 10, que é o máximo divisor, para você ter inteiros. Então, dividiu por 10 vai dar 2. Dividiu por 10 é 2. Dividiu por 10 é 2. Dividiu por 10 é 8. Dividiu por 10 é 16. Dividiu por 10 é 5. E ainda te falo o seguinte, se você tivesse dividido, por exemplo, por 5, ia dar o dobro. Você dividiria por 2 depois? Veja que eu não tenho mais como dividir 2, 8, 16 e 5, não admitem. O máximo divisor deles é agora dividir por 1. Não tenho mais, nem por 2 eu consigo. Feito isso, a equação está balanceada. Tranquilo? Então você observou, primeiro, eu saquei um valor para o x, porque aqui estava fácil. Eu não ia sacar valor para v, saquei para x. Podia ter sido 2, 4, olha lá, podia ter sido 2, podia ter sido 4, podia ter sido 8, 10, eu prefiro sacar 20 para você ver que funciona com qualquer número. Podia ter sacado 1.000, 100, números mais fáceis. Eu saquei 20 aqui. Como x é igual a z, eu cheguei no z.
Como x é igual a w, eu cheguei no w. Como 4x é igual a t, eu multipliquei por 4, cheguei no valor de t. Y é 2t, eu tinha o valor de t, cheguei no y. Substituí a equação final, isolei o valor de v, cheguei 2 vezes 100, v igual a 5. Agora substituindo. Então, começou, me ajudem. Então, vamos lá. No lugar do x, eu coloco um número obtido, é 2. No lugar do y, eu coloco um número obtido. O valor de y, olha aqui, 16. Sabe quando que a gente chegaria nisso aqui por tentativa? Mas nem com meia hora de cálculo. Por isso que eu acho esse método maravilhoso, para equações longas. Ele é muito prático. Com a prática, você faria isso aqui no máximo de 15 a 20 segundos. Depois eu vou deixar uma proposta nos exercícios, você vai fazer e depois a gente corrige na próxima aula. O valor de z, observe que o valor de z é 2, que nós obtivemos aqui. O valor de w, né, do W, também é 2. O valor de t é 8. Substituímos aqui, ó. E o valor de v, que é igual, valor de v igual a 5. Vamos fazer a checagem? Então vamos lá, né? Tomara que dê certo. Vamos rezar para dar certo. Vamos lá. Então, checagem final. 2 potássios no primeiro igual 2 potássios no segundo. 1 a 0 para nós. 2 Mn no primeiro, 2 Mn no segundo. 2 a 0 para nós. Tá? 8 oxigênios no primeiro, 8 no segundo. 3 a 0 para nós. Estamos goleando. Tá? Vamos ver agora o hidrogênio. 16 hidrogênios aqui. Olha aqui. 8 vezes 2, 16. Mais uma na caçapa. Cloro, 16. 2 aqui. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. 5 vezes 2, 10. É nós. A equação está totalmente balanceada, sem o menor problema. Esse método é muito eficiente. Eu costumo chamar de método de balanceamento algébrico. O terceiro método seria calcular os números de oxidação. Mas, enfim, nós faremos isso numa próxima aula. Espero que você tenha compreendido. Você observando na nossa publicação, você vai encontrar telefones, endereços, e-mails para contatos. Espero que você goste da aula e brevemente todo o nosso curso de Química estará sendo oferecido para você com condições extremamente fáceis de você adquirir um curso completo de Química que é eficiente para qualquer vestibular de norte a sul, de leste a oeste no Brasil. Então tá, moçada, um grande abraço, vamos aprender Química e muito obrigado pela presença.